peraí. Hoje a gente vai começar por ácidos nucleicos, que ficou faltando de ontem. E a gente vai até quase o finalzinho da parte de célula, só faltando o núcleo, que vai ficar para aula de amanhã. Então a gente vai ter que os ácidos nucleicos vão ser o DNA e o RNA. Sendo que o DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. A gente vai ter que eles vão ser polímeros de nucleotídeos, ou seja, vão ser a junção de vários nucleotídeos ligados a um açúcar e uma parte de fosfato. Esse açúcar que vai definir o nome da molécula. Se for a desoxirribose, vai ser o DNA. Se for a ribose, vai ser o RNA. E a gente vai ter também que ele vai ter uma formação a partir de bases nitrogenadas, que vai ser a adenina e a guanina, que vão ser as purinas. E a gente tem timina, ou no caso do RNA, a uracila, que vão ser as pirimidina. E a citosina, que vão ser as pirimidinas. Então a gente vai ter que... Deixa eu apagar esses prints aqui. Então a gente vai ter que o RNA vai ser uma fita simples, ou seja, o RNA vai ter essa conformação aqui. Ele vai ser reto e aqui a gente vai ter adenina, citosina, guanina e uracila, várias vezes seguidos. No corpo, no ser humano, que é um ser mais desenvolvido, e no geral em seres não procariontes, a gente tem que o RNA vão ter funções muito limitadas. No geral, vai estar ligado principalmente à transcrição de proteínas. Agora, já se tratando do DNA, a gente vai ter que ele vai ser uma dupla hélice, ou seja, ele não vai ter essa conformação. Ele vai se apresentar da seguinte maneira. Algo mais ou menos assim. E para ligar ele, a gente vai ter pontes de hidrogênio. Então aqui no meio a gente vai ter várias pontes de hidrogênio. E diferente do RNA, a gente não vai ter uracila. Aqui a gente vai ter timina. Então aqui vai ligar timina com guanina. Não, com adenina. Citosina com guanina. Sempre uma ao lado da outra. E assim por diante, por toda a cadeia. A gente também vai ter a lei de Chargaff, que diz o seguinte: dentro de uma molécula de DNA, dentro de toda essa fita, vai ter a mesma quantidade de timina e de adenina e de citosina e guanina. Sempre em pares iguais. Então, se tiver 100 milhões de timinas, vão ser 100 milhões de adeninas. Se tiver 50 milhões de citosinas, vão ser 50 milhões de guaninas. O valor de citosina para timina pode variar. Só que o valor de timina para adenina não varia. Além disso, a gente vai ter que o DNA vão ter duas propriedades principais: capacidade de carregar a informação a partir do gene, de carregar informação a partir dos genes, e a de poder se replicar. Agora falando mais um pouquinho sobre a duplicação do DNA, que vai ser o processo de replicação, ela vai ser de grande importância para nossa sobrevivência. Porque nosso corpo cresce. E além de crescer, nossas células acabam morrendo. Então a gente sempre está precisando de mais DNA e de mais células para repor essas. Então por isso que tem esse processo de duplicação. E esse processo de duplicação vai começar com a topoisomerase, que vai ser essa molécula aqui, que vai ter a função de desenrolar a fita de DNA. Então a gente vai ter que ela vai fazer o seguinte. Aqui a gente está com a fita de DNA enrolada. Então aqui ela vai pegar, em vez de continuar com ela enrolada, ela vai ter o efeito dela aqui. A partir daqui, a fita de DNA vai seguir reta. Então ela vai continuar da seguinte maneira.
Só que ela ainda vai estar unida pelas pontes de hidrogênio. E aqui a gente vai ter a ação da helicase. O que essa helicase vai fazer? Vai chegar, a gente vai ter que a helicase. Ela vai chegar, enquanto o DNA está vindo para ela, ela vai cortando. Então aqui a gente já vai ter que não vai ser mais um DNA, e sim um fragmento de RNA. E aqui ela vai se dividir em duas cadeias. A cadeia principal e a cadeia atrasada. Que chama de líder, mas está na mesma. Então a gente vai ter que futuramente esse DNA vai sofrer reação da DNA polimerase, que vai ser essa molécula aqui, que vai criar outra cadeia de DNA para se ligar com outra cadeia de RNA para se ligar com essa. Então aqui a gente vai ter que a DNA polimerase está criando, e depois o DNA vai se enrolar sozinho novamente. E é interessante falar que o nosso DNA não é imutável. Ou seja, ele muda sim, de maneira bem sucinta, mas muda. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a ação da primase. O que essa molécula vai fazer? Vai criar um prime de RNA que vai se ligar a essas, que vai se ligar à outra metade da cadeia, atrasada. E esse prime vai fazer uma inversão das bases nitrogenadas. Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse uma timina, esse prime vai trocar por adenina. Mesma coisa do outro lado. Se aqui fosse uma adenina, esse prime vai trocar por uma timina. Normalmente se trocam cerca de 10 bases nitrogenadas. São diferenças pequenas que normalmente não tem grande importância para o nosso corpo. E aí essas mudanças pequenas acabam ficando registradas no DNA, formando o que a gente chama de fragmento de Okazaki, que vão ser essas junções aí que vão estar diferentes da cadeia principal. Só que são diferenças mínimas, não tem grande relevância. Agora, seguindo para a célula, a gente vai ter que a célula vai ser a unidade básica da vida. Então, ou seja, todos os seres vivos dependem das células para sobreviver. Antigamente, a teoria celular dizia que todo ser vivo era composto por células. Hoje em dia já não se considera mais isso. Hoje em dia se considera que todo ser vivo depende de células para sobreviver. Por que não se considera mais isso? Por causa dos vírus. Porque eles são seres acelulares, só que são seres vivos e dependem da célula para reprodução. Estou falando aqui sobre a membrana plasmática. A gente vai ter que ela vai ter uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai permitir a passagem restritiva de substâncias, a passagem e saída. Ela decide o que ela quer que saia e o que ela quer que entre. Ela vai ter uma composição lipoproteica. Ainda se fala muito dessa composição lipoproteica, só que hoje em dia já se fala sobre uma composição glicolipoproteica por causa do glicocálice. E ela vai atuar pelo modelo de mosaico fluido. Ou seja, ela não vai estar estática. Ela não vai ser uma membrana que vai estar parada. Ela vai poder se movimentar graças à sua bicamada lipídica, porque ela vai ser formada aqui de duas camadas de fosfolipídios, com proteínas atravessando elas, e normalmente a gente vai ter camadas de colesterol nessa partezinha aqui do meio. Então, essa conformação dela permite uma movimentação. Isso aqui, o que acontece na movimentação? Pode ver que uma parte dela está mais elevada, enquanto outra parte está mais em depressão, isso formando uma série de mosaicos. Por isso que se chama de modelo de mosaico fluido. Porque é um fluido, ou seja, tem a característica de se mover, e também ainda vai poder garantir a defesa da célula. E isso também vai ter o glicocálice. Glicocálice vão ser estruturas principalmente compostas por carboidratos, seriam essas elevações aqui. Então aqui a gente vai ter
glicoproteínas, glicolipídios. E esses glicocarboidratos vão estar sempre para o lado de fora da membrana. Ou seja, eles nunca vão aparecer do lado de dentro, eles vão aparecer do lado de fora, tanto para o interior da célula, quanto para o exterior da célula. E eles vão servir para quê? Eles podem servir para movimentação, para defesa da célula. Eles também podem ser usados para opsonização, para junção de celular, e uma célula com a outra, eles também podem ser muito utilizados para fazer a junção dessas células, dentre outras diversas funções. E esse glicocálice aqui é uma descoberta muito recente, se eu não me engano é de 2005 ou 2004. Por isso que ainda muitas referências que você pode ver vão dizer que a membrana é lipoproteica. Só que hoje em dia já se considera a composição dela glicolipoproteica. Então agora falando um pouquinho aqui sobre os transportes, a gente vai ter que existem duas maneiras de substâncias passarem para o interior da membrana, que podem ser passiva e ativa. A passiva é quando não é dependente de ATP. E a ativa é quando é dependente de ATP. Então a gente vai ter que a passiva não vai exigir um trabalho da célula. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter uma membrana e aqui a gente vai ter uma série de solutos. E a gente vai ter um canalzinho aqui. Esses solutos vão por livre e espontânea vontade para o interior da célula. Pode ser também solvente, pode ser, por exemplo, água. Mas a gente vai ter que ir por livre e espontânea vontade para o interior da célula. Agora, já o transporte ativo, a gente vai ter que o soluto. Normalmente, o transporte ativo não se aplica a líquidos. E a célula vai ter que ter um papel nisso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma membrana em volta desse soluto e vai puxar essa membrana para o interior. Então, a gente vai ter que essa membrana aqui vai acabar sumindo, formando uma pequena vesícula aqui dentro da célula. Futuramente vai vir um lisossoma aqui dentro, entrar e devorar essa substância. E botando ela para o metabolismo celular. Então agora falando sobre osmose, a gente vai ter que a osmose vai ser um transporte apenas de líquidos. Eu botei aqui a conversão líquidos. É um transporte passivo. E vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. O que seriam esses meios? O meio hipertônico é o meio que a gente vai ter que vai estar cheio de soluto. Ou seja, vai ter muito, por exemplo, sais minerais, proteínas. O meio hipotônico vão ter poucos. E também vai existir o meio isotônico, que é quando você tem uma quantidade equilibrada de solutos. Então, por exemplo, quando a gente vai ter aqui um meio hipertônico, a gente espera que a célula acabe ficando nesse formato aqui, quando está no interior dela. Sem a presença da água no interior da célula, ela vai acabar ficando murcha e vai acabar criando esses espinhos aqui de sais minerais. Então, ou seja, dentro da célula a gente vai ter um meio hipertônico, enquanto no exterior da célula a gente vai ter um meio hipotônico. Normalmente vai ter bastante água aqui por fora e poucos solutos. No meio hipertônico, a gente vai ter que a célula vai estar cheia. O lado de fora a gente vai estar aqui, vai ter cheio de soluto. E o interior da célula vai estar cheio de água. E por último, a gente tem o meio isotônico,
que é quando a célula está normal e tem uma quantidade equilibrada de soluto do lado de fora e do lado de dentro. Esses dois meios aqui, tanto o hipertônico quanto o hipotônico, a gente vai ter que vão ser extremamente prejudiciais para a célula. O ideal é que ela se mantenha no meio isotônico. Então a célula vai sempre realizar transportes para manter o meio isotônico intacto. Agora falando um pouquinho sobre o citoesqueleto, a gente vai ter que ele é uma célula. Ele vai estar presente apenas em células eucariontes. Ele vai ser composto por proteínas fibrilares, ou seja, vão ser proteínas que vão se alojar dessa maneira. Tanto podem ser em forma de tubos, que vão ser chamados de túbulos, quanto podem ser em forma de fios, que vão ser chamados de filamentos. Então aqui a gente vai ter que vai ser organizado em túbulos e filamentos, e ele que vai determinar e zelar pela estrutura física da célula. Ou seja, quem determina se a célula vai ser redonda, quem determina se a célula vai ser quadrada, se a célula vai ter aquele formato de neurônio, vai ser o citoesqueleto. Ele que vai manter o interior da célula estável. Ele tem três componentes básicos: os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Então a gente vai ter o filamento intermediário localizado principalmente entre o interior, entre duas regiões de membrana, e ele vai ser responsável por manter as estruturas do interior da célula sem se mexer. Então, por exemplo, se a gente tiver um distúrbio do lado de fora, esse interior da célula normalmente tende a se manter em sua posição original. A gente vai ter também os filamentos intermediários, que são esses que vão rodar o interior dos filamentos. Não, a gente tem aqui os microtúbulos, que vão rodar pelo interior dos filamentos intermediários, e eles vão ter a função de ajudar nesse reforço desses filamentos. E a gente vai ter aqui os filamentos de actina, que vão estar rodando na membrana plasmática. Então, esses filamentos de actina, eles vão ser responsáveis por manter a forma da membrana. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a célula. E aqui pela célula a gente vai ter esses microtúbulos. Vários deles. Que vai manter esse interior estável. Esses microtúbulos não, esses filamentos. Entre esses filamentos vai rodar os microtúbulos. O que eles vão fazer? Vão impedir que esses microtúbulos sofram algum distúrbio. E por último a gente vai ter aqui na região da membrana o filamento de actina, que vai ser o responsável por zelar por essa forma da célula. Então essa célula aqui vai se manter dessa maneira graças ao filamento de actina e graças à ação de tudo que está no interior dela, os microtúbulos e os filamentos intermediários. E a gente vai ter que os microtúbulos vão ser formados por polímeros de tubulina, ou seja, os microtúbulos vão ser uma junção de várias tubulinas. Tubulinas vai ser uma proteína que vai ter mais ou menos essa conformação. E aqui a gente vai ter algumas pontes. E essa tubulina vai se ligando. E assim por diante. Então isso aqui que vai ser um polímero de tubulina. Várias tubulinas unidas para formar um grande complexo. E a gente vai ter que esse microtúbulo também vai realizar a função de movimento por dentro da célula. Então, ou seja, no interior de uma célula, por exemplo, uma célula flagelada, vamos desenhar aqui o espermatozoide. Seria mais ou menos assim. Então pronto, aqui a gente vai ter o núcleo do espermatozoide. E o microtúbulo estaria nessa região aqui.
agora esqueci o nome dessa estrutura, é o flagelo. E no interior desses microtúbulos, a gente vai ter uma série de moléculas. Então, por exemplo, quando o núcleo quer que esse citoplasma se mova, a gente vai ter aqui uma série de receptores que vai ser mais ou menos assim. Aí o núcleo vai enviar um sinal, esse sinal vai vir por aqui, vai se encaixar nesse receptor. Normalmente eles enviam ATP. Esse receptor de ATP, quando se conecta com ATP, ele vai acabar fazendo um efeito de vibração. Então, a gente vai ter que esse microtúbulo vai começar a vibrar. Junto com ele, o flagelo também vibra. Então isso aí vai permitir o movimento dele. E, por exemplo, em células mais redondas, onde a gente também vai ter o microtúbulo, esse aqui. Então a gente vai ter que o microtúbulo vai rodar assim. E como é que ele vai permitir a movimentação dessa célula? Ela vai passar aqui dentro, vai ter esses receptores, elas começam a vibrar. E aí a direção que vai influenciar, porque se o receptor estiver para o lado de cá, a célula vai vibrar para esse lado. Se o receptor estiver para o lado de lá, a célula vibra para esse lado. Então, se isso aqui começar a vibrar para o lado de lá, vai induzir as células aí para lá. Se for para o lado de cá, as células vêm para cá. Então, assim vai ter esse complexo de movimentação. Agora a gente vai falar sobre os peroxissomos. Que eles vão ser fisicamente parecidos com os lissossomos. Eles vão ser, a diferença entre eles é que eles vão ser formados por autorreplicação. Diferente dos lissossomos que a gente vai ter hidroxidases no seu interior, que a gente vai ter oxidases. Essas oxidases vão ser utilizadas para a função de desintoxicação. Então, por exemplo, quando você ingere muito álcool, a gente vai ter que os peroxissomos das células do fígado vão produzir acetaldeído. O que esse acetaldeído vai fazer? Vai neutralizar o álcool. A maneira que ele faz isso não é muito importante para agora, mas aqui é um exemplo muito importante das funções dos peroxissomos. Aqui a gente tem um peroxissomo, a gente vai ver aqui a membrana simples dele que fica em volta. E aqui a gente vai ter as enzimas de catalase, que são as oxidases que eu falei. E a gente tem essa região mais preta aqui, que provavelmente são dejetos deixados aí pelas enzimas catalisadoras. E aí a gente entra no sistema endomembrana, que vai fazer parte dos retículo rugoso e liso, sendo que vai ser formado por células que vai ser formado pelo retículo rugoso e liso, complexo de Golgi, lissossomos e o núcleo. Sua função vai ser modificar, empacotar e transportar lipídios e proteínas, tanto para suprir o interior da célula quanto para suprir o exterior da célula. Então a gente vai ter que o retículo endoplasmático liso vai ter a função de síntese de lipídios e degradação de hidrólises, enquanto o rugoso vai sintetizar proteínas a partir dos ribossomos aderidos nele. Então aqui a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso que fica no exterior. Então você vê aqui os ribossomos, vários, e ele vai acabar perdendo esses ribossomos durante o tempo. Quando eles acabam perdendo muitos ribossomos, eles viram o retículo endoplasmático liso. Esses ribossomos vão ficar livres pela célula, provavelmente desse outro lado aqui. E aí vão acabar realizando a mesma função. Se a liberação aqui dos ribossomos vai acontecer de acordo com a morte dos ribossomos que ficam do outro lado da célula. E a gente vai ter o complexo de Golgi, que vai ter a principal função de empacotar e distribuir as proteínas e lipídios. Que é o complexo de Golgi, a face cis dele, que vai ser por onde essas moléculas vão entrar.
E aqui a gente vai ter a fase trans, que vai ser por onde essas moléculas vão sair a partir das vesículas secretoras. Então, para mostrar aqui como é que funciona esse complexo, a gente primeiro vai ter um núcleo. E dentro do núcleo a gente vai ter muito DNA e RNA enrolado. Aí a gente vai ter todo aquele processo de sair do DNA, ir para o ribossomo, transcrição para proteínas. E aqui no caso pode acontecer do outro lado, que vai ser pelos retículo endoplasmático rugoso. Então aqui o retículo endoplasmático rugoso vai produzir as proteínas, e essas proteínas vão ser soltas pelo redor do núcleo. Então vão ficar mais ou menos por aqui. Aí mais ou menos por aqui a gente vai ter o complexo de Golgi, que vai coletar essas proteínas e os lipídios também, que vão ser produzidos aqui no retículo endoplasmático liso. E aí então esse retículo endoplasmático liso, esse complexo de Golgi, solta essas proteínas e esses lipídios que vão ser produzidos. Então eles vão soltar dentro das vesículas secretoras. Então aqui a gente vai ter várias vesículas secretoras que podem tomar dois caminhos principais. Tanto sair da membrana, quanto ir para uma outra organela nossa, que vão ser os lissossomos. Aí dentro do lissossomo, essas vesículas vão ser quebradas e o lissossomo vai liberar a proteína no interior da célula, de acordo com o que ela for precisando. Então essas vesículas aqui a gente vai ter que elas podem ficar por tempo indeterminado no interior da célula. E de acordo com o que a célula for precisando de uma proteína em específico, ela vai acabar utilizando esses resquícios aqui. Então agora a gente vai entrar em transporte ativo. E a gente vai ter como principal transporte ativo a endocitose, que vai ser um processo de digestão de partículas e vai ser dividido em duas fases, a pinocitose e a fagocitose. Então aqui a gente vai ter a fagocitose. O que vai acontecer na fagocitose? Fagocitose a gente vai ter que a principal característica da fagocitose normalmente não são pequenos resíduos, são células inteiras. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, uma célula viral. E aqui a gente vai ter a nossa célula, o núcleo. A nossa célula se encontrou com ela, o que ela vai fazer? Ela vai liberar os fagossomos, que vão ser projeções que ela cria da membrana plasmática. Essas projeções vão acabar englobando o elemento aí, por exemplo, o vírus, e fechando ele. Então ele vai seguir para o interior da célula, onde a gente vai ter aqui uma vesícula fagócita, que vai ter essa molécula. E ela pode ficar aqui, ela costuma ficar aqui por pouco tempo. E logo a gente vai ter que os lissossomos vão entrar dentro dessa vesícula e vão fazer a digestão do que está aqui dentro. E essa seria a fagocitose. Depois que os lissossomos fazem esse processo, eles acabam quebrando essa vesícula. E aqui vai ser preenchido pelo citoplasma. Que vai acabar causando um reaproveitamento dos recursos desse vírus aí que foi fagocitado. Aqui a gente vai ter um processo mais desenhado. Aqui a gente tem a parte da fagócito, digeriu, formou a vesícula, os lissossomos aqui entrando, se fundiram, que acabou. Aqui a gente vai ter que podem ser soltados alguns resíduos. Normalmente não, né? Normalmente é aproveitado.
E aqui a gente vai ter o processo de endocitose, que vai ser o mesmo processo da fagocitose, só que a diferença é que vai ser, em vez de uma grande molécula, vão ser de pequenas partículas. Então aqui a gente vai ter várias pequenas partículas, e a célula vem e vai ingerir essas pequenas partículas. E aí que no interior da célula vai ocorrer o mesmo processo. A diferença é que, diferente da fagocitose, não vai haver a ingestão. Não vai haver os lisossomos entrando aqui dentro. Os lisossomos vão ficar do lado de fora e vão quebrar essa membrana. E aqui agora a gente entra na respiração celular. O que seria a respiração celular? Ela vai ser um processo que vai ter como principal objetivo a geração de energia. Ela é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. No final, a gente vai ter um saldo positivo de 30 até 32 moléculas de ATP. Saldo positivo, porque no processo são produzidas mais moléculas de ATP. Então aqui a gente vai ter que o primeiro processo vai ser a glicólise, que é um processo anaeróbico, ou seja, não depende de oxigênio, e ele vai acontecer no citoplasma. E a gente vai ter um saldo de 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADH2, e 2 NADH. E não vão ser 2 ATPs que vão ser produzidos no processo, na verdade vão ser 4. Mas a gente só vai ter 2 de saldo, porque vão ser utilizados os 2 no processo, na formação. Então pronto, aqui a gente vai ter a glicose, que a gente vai ver que essa molécula é grande. Então esses 2 ATPs vão cada um se ligar em uma fração dela e liberar um fosfato. E aí a gente vai ter a formação de 2 ADPs, que vai ser o difosfato de adenosina. E aqui a gente vai ter essas 2 moléculas com fosfato. E durante esse processo, a gente também vai ter que vai ser liberado hidrogênio. Então a gente vai ter que o NADH+, que vai acabar recolhendo esse hidrogênio e virando NADH. E aí, durante esse recolhimento de hidrogênio, vai ser adicionado mais um fósforo à molécula. E a gente vai ter que 2 ADPs de um lado e 2 ATPs do outro vão recolher esses fósforos, virando ATPs. E aqui no final a gente vai ter ácido pirúvico, que vai ser uma fração da glicose. Quando você corta a glicose em 2, você forma 2 ácidos pirúvicos. Esse ADP também... Não, o NADH. E ele vai ser importante que vai sofrer efeito do FAD, que vai virar FADH2, e virando fogo, virando malato, que vai terminar sofrendo efeito do NADH+, vai virar NADH, transformando de novo em oxalacetato, transformando o acetil-CoA, se juntando com o acetil-CoA de novo e seguindo esse processo. Por isso que é o ciclo de Krebs. Krebs foi quem descobriu, e esse processo aqui é um ciclo. Vai continuando até que o corpo morra. E qual que é a importância desse ciclo de Krebs? Não vai ser que ele vai formar muita energia, e sim por causa desses NADH e desses FAD, que vão ser muito importantes para o próximo processo, que vai ser a fosforilação oxidativa, que vai ocorrer nas mitocôndrias também, vai envolver a utilização de fósforo para reaver o oxigênio do NADH e do FADH. Então aqui a gente vai ter o ciclo do ácido cítrico, vai ser a mesma coisa do ciclo de Krebs, e que a gente vai liberar esse FADH, esse NAD e esse FADH. E o que vai acontecer? Esse NADH vai ser atraído e ele vai acabar formando, e ele vai acabar se juntando com oxigênio novamente, virando NADH+. E aí o que vai acontecer? Isso vai acabar
induzindo que o hidrogênio, a energia liberada acaba fazendo com que o hidrogênio migre para a membrana do lado de fora, ou se tiver algum hidrogênio do lado de fora, entre aqui dentro. E aí, a gente vamos ter uma série de proteínas nessas membranas que vão ser a ATP sintase, que vai ser uma molécula que vai ter a função de formar o ATP. Então, com essa passagem de hidrogênio para o interior ou para a saída para um espaço intramembranoso, vai acabar produzindo entre 26 a 28 moléculas de ATP. Então, aqui a gente vai ter mais ou menos isso aqui. A crista mitocondrial fica por aqui. Aí aqui a gente vai ter várias proteínas que vão servir como canais, que vão ser essa ATP sintase. E aí o hidrogênio vai acabar passando por elas. Nesse processo que o hidrogênio passa por elas, a gente vai ter que ela vai acabar se excitando e formando o ATP. Então essa reação de passagem do hidrogênio vai formar ATP, o trifosfato de adenosina. E esse processo vai se repetir várias vezes até que a gente complete o ciclo da respiração celular, formando entre 26 a 28 moléculas de ATP, que vai dar no final uma quantidade total de entre 30 a 32 moléculas de ATP. Então agora a gente entra em fermentação, que vai ser o processo necessário para gerar energia sem o uso de oxigênio, ou seja, é anaeróbico. Vai ocorrer no citoplasma e é dependente da glicólise. A gente vai ter dois tipos principais, a láctica e a alcoólica. A alcoólica a gente vai ter que vai ser formado, que vai acontecer da seguinte forma: o ácido pirúvico vai sofrer ação das leveduras, virando etanol mais CO2. E ele vai sofrer ação de uma enzima específica chamada acetaldeído, que vai forçar nessa parte aqui a virar o etanol mais o CO2. Então, mais ou menos aqui, a gente vai ter que esse ácido pirúvico vai sofrer ação do acetaldeído, virando o etanol mais CO2. É uma reação não muito comum no nosso corpo, porque por formar álcool é meio complicado, mas assim, a gente vai ter, por exemplo, que as hemácias vão utilizar a fermentação alcoólica, e a gente também vai ter utilização por bactérias e fungos. Então a gente vai ter que, para formar pão, para fazer pão, a gente tem essa fermentação alcoólica. Para fazer bebidas alcoólicas, a gente também vai ter a fermentação alcoólica. E a gente vai ter várias outras. A gente vai ter vários outros processos que vão depender dessa fermentação alcoólica. Então, para os seres humanos, no geral, a fermentação alcoólica é muito importante. Esse aqui é o processo. E agora a gente vai para a fermentação lática, que diferente da fermentação alcoólica, a gente vai ter que os principal fator etiológico dela, as principais bactérias que usam vão ser os lactobacilos, ou seja, bacilos que dependem de lactase para fazer o processo, lactose. E a gente vai ter que, vai acontecer aqui, em vez de uma ação do acetildeído, a gente vai ter desidrogenase láctica, que vai quebrar em ácido lático. E é interessante esse processo, que, por exemplo, para o pessoal que faz academia, quando você está fazendo academia, normalmente seus músculos começam a sofrer com a falta de oxigênio depois de algum tempo. Então aí a gente vai ter que o músculo começa a usar fermentação lática. Então ele vai começar a produzir o lactato, que vai ser o ácido lático.
Só que o lactato é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então a gente vai ter aquela reação de dor imediata que você tem durante a academia, devido ao lactato. Por quê? Esse lactato vai estar agindo ali nos receptores de lactato do músculo, causando uma reação inflamatória naquela região. Então a gente tem que a fermentação lática vai acontecer mais comumente no nosso corpo do que a fermentação alcoólica. Mas isso se deve por quê? E aí, Launião? E aí, Penga, como é que você tá? Só, só, só passando aqui, pô, pode dizer que eu vou ali dar uma feia Ah, assado. mas você faz de todo dia, né? Você tá um cara diferente mesmo. Então por que isso aí vai acontecer? Porque a fermentação alcoólica, a gente vai ter que o álcool vai ser menos tóxico que a lática. Só que mesmo assim, a, a láctica é mais usada devido à desidrogenase, que é mais comum de ser encontrada no meio do nosso corpo. Acho que por aqui a gente termina. E amanhã eu vou dar sobre núcleo e genética. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida?